Em nosso meio aqui nesta hora, fazendo do impossível uma nova história, abrindo o caminho pra você continuar. A porta que está fechada agora vai abrir. Entra na providência e no problema agir. Tudo está em suas mãos, Ele tem todo o poder. Ele é torre forte, invencível na guerra. Ele é o quarto homem da fornalha acesa. Anda sobre as águas do mar e a grande tempestade Ele faz acalmar. Alimenta multidões com 5 pães e 2 peixes. Cura enfermidades e cativos liberta. Rompe as barreiras pra vitória te dar. Deus está presente como Deus igual não há. Onde Deus está presente, tudo muda, se transforma, revigora. Ele aviva, Ele restaura, Ele levanta, dá vitória. Todo mal tem que sair, porque no nome de Jesus há poder. No nome de Jesus a enfermidade vai invadir. Ei, por que choras? Eu não sei o motivo, mas tem alguém que sabe exatamente do que você está precisando. E o que parece impossível, Ele vai tornar possível. O nome dele é Jesus. Dobre os seus joelhos. Converse com Deus. Você sabia que Jesus está esperando tão somente você conversar com Ele? Seja simples, verdadeiro. Abra seu coração. Quem foi que te disse que teu filho não tem jeito? Quem foi que te disse que tua filha não vai voltar para casa? Quem foi que te disse que teu esposo não voltará a ser aquele quando vocês se conheceram? Jesus Cristo é a solução. Ele é amor. Ouça o que Ele diz. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tuas lágrimas serão transformadas em sorriso, alegria e contentamento. Acredite, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus é Deus. Se você sentir no coração, visite uma igreja evangélica. O Rei dos Reis, o Alfa, o Ômega, estará do teu lado. Você pode, você deve salvar a sua família. Lielza Lordelo. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Estamos começando mais uma live falando do amor de Deus. Essa é a de número 301 e nós estamos muito gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres e temos uma gratidão muito grande a esse Deus maravilhoso. Eu quero, neste momento, convidar aqui os participantes da live de hoje, que é o diácono Alex, também a sua esposa, Leidiane. E quero convidar também a levita, nossa querida Kelimone, que já é de casa, não é? Que Deus abençoe vocês de uma forma muito especial. Lielza Lordelo. Glória a Deus! Que maravilha, gente! Como é bom estarmos juntos na live falando do amor de Deus. Como eu disse antes, essa é a live de número 301. São 6 anos no ar falando do amor de Deus. E eu quero falar para você que além do canal do YouTube, Projeto Missionário Amor de Deus, estamos também no Facebook, lielzalordelo.locutora, estamos na TV NBN, na CDN TV Play, canais 12 e 168, e também na rede ITV. Que você seja muito bem-vindo, né, a essa live, que nada mais é do que um culto, né? Eu sempre falo isso, é um culto no nosso lar, é um culto no seu lar, e a gente adora o Senhor, né?
com o coração aberto. Tudo isso para que a palavra de Deus chegue até você, alcance a tua vida, a tua casa e a tua família. Daqui a pouquinho teremos a participação de Nicásio Pataxó, William Jones, mas eu quero convidar a Kelly Mone agora para adorar o Senhor. Vamos de louvor. A Aninha vai louvar agora também? Junto? Daqui a pouco, né? Isso. Kelly Mone. Aleluia. A palavra de Deus fala, né? Quando ouvires de rumores de guerra, perseguição, pai contra filho, filho contra pai, ele ainda diz, ainda não é o fim. Mas eu quero te dizer que Jesus está às portas, ele está voltando, igreja. Quem sabe você não ora mais, quem sabe você não busca mais, devido a tanta aflição, devido a tanta luta. Mas eu quero te convidar a adorar mais ao Senhor, a descer as madrugadas, porque o Senhor está voltando. Aleluia, Jesus. Pare e pense, para onde estás indo? Os sinais já podes perceber. A palavra de Deus está se cumprindo. A terra está vivendo o que Deus falou, que em breve iria acontecer. Filho contra pai, nação contra nação, as guerras aumentando, o mundo em confusão. A peste, a fome, a sede, terremotos sem avisar, já se ouve em toda a terra, a humanidade a chorar. O fim está chegando, a trombeta a tocar. Guarda o que tens pra tua coroa ninguém roubar. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. A hora está chegando, não há tempo a perder. O Espírito Santo clama a santidade. Ó igreja, se convença do pecado, deixe o fogo purificar. Ó igreja, tu és o alvo do inferno, vigia. Por onde teus pés têm ido e o que teus olhos vê? Será que tens ouvido o choro na terra? Irmão, não se cale, deixa o Senhor te usar. Guarda o que tens, Jesus voltando está. Ó igreja, será que podes ver? Pecado ainda é pecado, o mundo quer te corromper. Abre os olhos e os teus ouvidos, ouça a voz do Espírito de Deus a te dizer. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. A hora está chegando, não há tempo a perder. O Espírito
Santo clama a santidade. Ó igreja, se convença do pecado, deixa o fogo purificar. Ó igreja, tu és o alvo do inferno, vigia. Por onde teus pés têm ido e o que teus olhos vê? Será que tens ouvido o choro na terra? Irmão, não se cale, deixa o Senhor te usa. Guarda o que tens, Jesus obrando está. Irmão, não se cale, deixa o Senhor te usa. Guarda o que tens, Jesus obrando está. Jesus obrando está. Aleluia, ele virá para buscar uma igreja lavada, pura e remida pelo sangue de Jesus. Jesus obrando está. Glória a Deus, que Limone é forte, viu? Eu quero convidar a Nicásio Pataxó para trazer uma mensagem para a gente. Jones, daqui a pouco você volta. Amém? Johnny! Eita, vira assim. John, Jesus te ama, Ele te chama, se preocupa com você. Olha, tá de óculos escuros, é John. Johnny. Olha, gente. Olha como ele tá estiloso. Esse é o William Jones. Você hoje vai pregar ou vai louvar, John? Ah, é Kelimone e Aninha, não é? Vamos lá, Nicásio Pataxó. Aweri nemisunja a torte hun hoterro jaha hoterro macho. Hoterro tu rotari chong jaha arenia erton nemisun. Obrigado, Deus, que está conosco para me abençoar. Queremos dizer que nós te amamos, ó Deus. No Salmo 44, o salmista diz: ó Deus, nós ouvimos que os nossos ouvidos, os nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expeliste as nações, os plantaste a eles, como afligiste os povos e a ele os alargaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, e nem o seu braço os salvou, mas a sua destra e o seu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos nossos inimigos, e pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, e nem minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos aborreciam. Em Deus nós gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste e não sai com nossos exércitos. Tu nos entregaste como ovelhas para comer, nos espalhaste entre as nações. Tu vendes por nada o teu povo e não aumenta a sua riqueza com o seu preço. Tu nos fazes o opróbrio dos nossos vizinhos e escárnio daqueles que estão, zombaria daqueles que estão à roda de nós. A voz daquele que afronta e blasfema por causa do inimigo e do que se vinga. Tudo isto nos sobreveio. Todavia não nos esquecemos de ti, nem ouvimos falsamente contra o teu conserto. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas.
Ainda que nos quebrantaste no lugar de dragões, ainda que nos cobriste com a sombra da morte, se nós esquecermos o nome do nosso Deus e estendermos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não conhecerá Deus isto? Ele sabe os segredos do coração. Desperta, Senhor, acorda, porque nos rejeitas para sempre? Por que escondes a tua face do nosso pecado e da nossa transgressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó e o nosso corpo curvado até o chão. Levanta-te, Senhor, em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Aueri Macan, Aueri Namisum, Namisum, Roterro, Namitang. Aueri. Aueri Macan. Aueri Conerron. Nicásio, eu quero aproveitar a sua presença, né, a sua participação. Missionário Nicásio Ferreira, falando do amor de Deus. Esse é o nosso querido Nicásio, né, um pregador, né, um homem dos salmos, que tem mais de... Quantos salmos? Mais de 100, né, memorizados. E Deus, ele fala muito forte através dos salmos, né? Então, glórias a Deus pela vida de Nicásio. Quero aproveitar aqui, Nicásio, a sua presença e mandar aquele abraço carinhoso para todo o povo Pataxó, toda a família Pataxó que está no extremo sul da Bahia, Belmonte, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália. Que Deus abençoe todos vocês, a todos os pastores, todos os missionários, todo o povo das aldeias. Que Deus abençoe a vida de vocês de uma forma muito especial. Amém? Amém. Amém. Kelly Mone vai louvar. Gente, hoje não tenho acesso aos recados, mas que Deus te abençoe por você compartilhar. Minha garganta pegou aqui. Vem, Kelly, para você compartilhar. Obrigado por você compartilhar, pelo o like que você dá. Porque assim, gente, olha, eu sempre falo, a gente não ganha com a live, não existe isso. Mas a cada vez que você dá um like, cada vez que você escreve um comentário, compartilha com alguém, você está evangelizando mais alguém, porque a live chega para mais uma pessoa, amém? E para mais centenas e milhares, não é? Nós, nesses 6 anos de live, já temos mais de 100 mil pessoas alcançadas através dessa live, não é? E isso é para a glória de Deus, porque o nosso intuito é esse, de levar o amor de Deus aos corações. Vamos ouvir esse lindo louvor e daqui a pouquinho, logo depois dessa canção, teremos a palavra com o diácono Alex. É forte, viu? Se prepare. Quem começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para terminar. Se o Senhor te prometeu, espera, descansa, porque no tempo certo Ele vai cumprir. Amém. Começou a boa obra, é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Ouvi
a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Sabe o que ele te diz nessa noite? Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu E depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. disse que iria te ajudar. E depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Que não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, Mas ele zela por sua palavra. já prepare o coração, pois deixa Deus plantar essa linda obra que Ele começou na sua vida, e você vai cantar. Aleluia. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra É fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. nunca houve Glória a Deus. e jamais haverá. Glória a Deus, aleluia. Que coisa linda, glória a Deus, aleluia. Né? Quem começou a boa obra é fiel para terminar, né? Mas a live está apenas começando. Eu quero neste momento agradecer, né, as meninas que estão louvando. Ainda tem um louvor, né? Que a Linda tem. Mas é depois da palavra. Eu quero convidar aqui o diácono Alex, né, para trazer essa palavra que vai nos alimentar, edificar a nossa vida nessa noite. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui está o teu filho, ó Deus, que neste momento vai trazer a palavra, Senhor, que o Senhor colocou no coração dele. Deus, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor quer o melhor para nós e que o Senhor venha falar
poderosamente através do teu Filho, ó Deus, nos ensinando, nos instruindo, Pai, nos exortando, Pai, colocando, Senhor, algo no nosso coração que venha nos fortalecer, nos reanimar, Senhor, nos renovar. Pai, abençoa, Senhor, este momento, abre nosso coração, nosso entendimento para ouvir e receber essa palavra, para que possamos colocá-la em prática, Senhor, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor, todos que aqui se encontram presentes. Você que está assistindo essa live, eu quero te saudar com a paz do Senhor e dizer que Jesus, Ele te ama, amém? Quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade que Ele me concede, da qual Ele me trouxe, me preparou para trazer uma palavra da parte dEle a todo o nosso coração. Estenda seus ouvidos à palavra de Deus neste momento. Peço que você que está nos assistindo, que tenha um pouco de paciência comigo e que creia na palavra que vai ser direcionada ao teu coração. Amém? Quero agradecer por esta porta, que me deu esta rica oportunidade. Quero agradecer pela nossa pastora. Quero agradecer por toda esta família maravilhosa que está trabalhando nessa linda obra, tá bom? Gente, sem mais delongas, quero ser breve na palavra, tá? Uma palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5 vai dizer a seguir: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazeste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe que quase rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Em outras traduções, a Bíblia do Senhor vai dizer que os barcos quase afundaram. Queridos irmãos, esse texto, ele é um texto conhecido, um texto muito pregado, um texto muito citado. Eu, na verdade, já preguei sobre esse texto algumas vezes, mas hoje eu quero novamente trazer uma pregação sobre esse texto, onde eu creio que Deus vai renovar a sua palavra através da minha vida. Esse texto, ele fala do momento que Jesus teve um encontro com um homem de qual o texto vai dizer
que o nome dele se chama Simão, Pedro. Mas na verdade o contexto vai dizer que a história começa com o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A história diz que Jesus nasce, e quando Jesus nasce, o rei Herodes, ele foi tomado pela fúria. Ele baixa um decreto e manda matar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo. Só que detalhe, quando ele baixa o decreto, Deus avisa o pai de Jesus, José, para que ele fosse para o Egito, que ele pegasse a mãe da criança e a criança fugisse para o Egito. José toma agora a criança, foge para o Egito e fica no Egito até Deus ordenar que ele voltasse. Observe, o tempo passa e Herodes morre. Na morte de Herodes, Deus novamente avisa para José em sonho. José volta novamente para Israel. Ele volta para Israel. Quando ele volta para Israel, agora ele vai habitar em uma cidade chamada Nazaré. Em Nazaré agora vai ser estabelecida a maior carpintaria de todos os tempos. Eu estou falando da carpintaria de José. Quem é esse? José, pai de Jesus. Entenda isso aqui. Só que o tempo passa, as coisas acontecem, José morre. Morrendo José, Jesus assume a carpintaria. Quando Jesus assume a carpintaria, Jesus agora ele assume a responsabilidade de cuidar da sua mãe. Só que detalhe, Jesus veio com um propósito. Jesus ele veio com a missão. E qual era a missão de Jesus? Deixa eu te falar, deixa eu liberar a primeira palavra ao teu coração nessa live. Sabe o que eu quero te dizer? A maior obrigação e propósito de Jesus é te salvar, é te curar, é te libertar. Oh meu amado, você não entendeu, mas deixa eu melhorar. Não importa onde você esteja, não importa a tua circunstância, não importa a tua dificuldade, o que importa é que Jesus, ele te ama, ele tem um propósito. O propósito de Jesus é te libertar, meu amado. O propósito de Jesus é te salvar. E completando Jesus 30 anos de idade, ele fecha a carpintaria e desce até o Jordão. Chegando até o Jordão, ele vai encontrar alguém pregando a palavra, pregando o reino do céu. Esse alguém a Bíblia vai dar por nome de João Batista. Quem é João? João é alguém que está no deserto pregando a palavra de Deus. João é alguém que clama, que grita: arrependei-vos, porque está chegando a hora do reino do céu. João ele pregava, João também batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. E Jesus, fechando a carpintaria, ele desce até o Jordão para ser batizado por João. Chegando no Jordão, ele encontra João. João olha para ele e fala: mestre, eu que preciso ser batizado por ti, e tu vem a mim. Jesus olha para João e diz: João, eu preciso ser batizado por ti para que as escrituras se cumpram. Jesus olha para João e diz: João, eu preciso ser batizado para que as escrituras se cumpram. É Jesus dizendo: eu não vim quebrar princípio, eu vim cumprir
princípio. Oh, meu amado, sabe o que me impressiona neste momento? É a humildade de Jesus. Jesus, ele agora vai ser batizado por João Batista. Após o batismo, ele sai da água. Quando ele sai da água, a história vai dizer que ele começa a orar. Quando ele está orando, o céu se abre. Quando o céu se abre, ouve-se uma voz. Era o Deus dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito de Deus desceu como uma pomba e pousou em Jesus. Pousando em Jesus, a história vai dizer que o Espírito Santo de Deus leva Jesus para o deserto. O Espírito Santo de Deus vai levar Jesus agora para ser tentado por Satanás. Observe, é no meio do deserto que Deus vai te preparar. É no meio da tua dificuldade que Deus vai te capacitar. Oh, meu amado, minha linda, sabe o que eu quero te dizer nesse momento? Ei, esse deserto não é para morte. Essa dificuldade não é para morte. Essa tristeza, essa angústia, essa humilhação que você está passando, que você está enfrentando, é Jesus te capacitando, é Deus te preparando para as coisas grandes. Eu sei que você tem passado por momento difícil, eu sei que você tem passado por luta, eu sei que você tem passado por angústia, por tristeza, mas sabe que eu quero te dizer neste momento? Ei, fica tranquilo. Sabe por quê? O céu neste momento se abriu e tá te dizendo, Deus manda te dizer: eis aí o meu filho amado. Você não entendeu? Ei, a tua dificuldade não define quem você é. A tua fraqueza não define quem você é. Sabe por quê? Foi no meio do deserto que o céu se abriu e a voz de Deus clamou. Deus bradou dizendo: eis aí o meu filho amado. É Deus mandando te dizer neste momento, por mais que você está sofrendo, por mais que você está angustiado, ei, Deus manda te dizer: tu és filho dele, tu és filho dele. Deixa eu ver se alguém entendeu. Eu sei que você está entendendo. Deus está falando contigo neste momento. Rabadagaia sude candaraia. Rabagaia sude candaraia. Ei, é num deserto que Jesus agora vai enfrentar o seu inimigo. Mas é no deserto que a história vai dizer que ele jejuou 40 dias e 40 noites. E jejuando ele 40 dias e 40 noites, ele vai ser tentado. Após Jesus ser tentado, a história vai dizer que Jesus venceu. E quando Jesus ele vence a tentação, o texto vai dizer que Jesus, ele agora vai dar início ao seu ministério. Jesus agora vai andar em direção ao mar da Galileia. Jesus agora vai andar em direção às margens do mar da Galileia. E aqui eu começo a pregar. Ei, é no mar da Galileia que Jesus está indo em direção a alguém que está lá. É no mar da Galileia que a história vai dizer que alguém passa uma noite, que alguém vira uma noite no mar da Galileia. A história vai dizer que Pedro vira uma madrugada no mar da Galileia. Essa madrugada que Pedro vira no mar da Galileia foi uma madrugada de frustração. Por quê, pregador? A madrugada de Pedro foi uma madrugada de frustração. A história diz que Pedro passa a noite pescando. Essa noite que Pedro passa pescando
Foi uma noite de frustração. Tinha tudo para dar certo. Pedro tinha conhecimento. Pedro tinha ferramenta. Pedro tinha sabedoria. Pedro entende do assunto. Vale a pena eu te dizer que Pedro aqui sabe o que está fazendo. Pedro não é um aventureiro. Pedro, ele entende do assunto. Pedro tem um barco certo. Pedro tem a rede certa. Mas sabe o que é que me chama a atenção? Mesmo Pedro, tendo a ferramenta, tendo conhecimento, tendo sabedoria, ele lança a rede, puxa a rede, mas nada pega. A bagaia sua. Ei, entende isso aqui? Pedro novamente lança a rede, puxa a rede, mas a rede vem vazia. O que é que agora está acontecendo com Pedro? A hora está passando. Alguém que tem sabedoria, alguém que tem ferramenta, alguém que entende do assunto, está sendo cada vez mais tomado por um sentimento de frustração. E por que Pedro é tomado pelo sentimento de frustração? Porque o texto vai dizer que quanto mais Pedro lança a rede, que puxa a rede, a hora vai passando. E Pedro entende que a melhor hora que ele tem para pescar, que a melhor hora que ele entende que é para se pescar, está indo-se embora. Ei, Pedro entende que ele não pode voltar com o barco vazio. Até porque mesmo quem está em casa está precisando que Pedro retorne com o seu barco cheio. Só que detalhe, a hora está passando, o dia agora vai raiar. E quando o dia raia, Pedro puxa a rede. Ele pega o barco, começa a remar em direção à praia. Oh glória, você não entendeu. Pedro agora está frustrado. Pedro está triste. Alguém está esperando Pedro na beira da praia. Pensamento de pregador. Eu acredito que neste momento tem um grupo de pessoas esperando Pedro para comprar o peixe que Pedro havia pescado. Só que detalhe, quando Pedro está se aproximando da praia, alguém fica de ponta de pé. Talvez alguém perguntou, é o barco de Pedro? Alguém talvez respondeu, sim, mas o barco está vazio. Alguém está vendo Pedro? Talvez alguém falou, não estou vendo Pedro. Talvez alguém disse, Pedro está de cabeça baixa. Pedro está abatido. O que foi que aconteceu com Pedro? O barco está vazio. Pedro chega à beira da praia, desembarca do barco e começa a lavar a rede. Quando Pedro está lavando a rede, chega alguém e pergunta para Pedro, Pedro, empeça o teu barco. Pedro diz, pode entrar. Esse alguém é Jesus, que acaba de entrar no barco de Pedro. E Jesus agora vai pregar a um povo que estava esperando uma palavra, porque iniciando Jesus o seu ministério, a fama de Jesus percorreu naquela região, e uma grande multidão se formava em volta de Jesus, e aquela multidão foi apertando Jesus, e Jesus decide procurar um lugar para que todos aqueles pudessem ter a oportunidade de ouvir ele pregar a palavra de Deus, através da sua vida. E é aqui que Jesus decide ir de direção ao mar da Galileia à procura de um lugar para pregar a palavra de Deus. Encontrando Pedro, encontrando o barco de Pedro,
Jesus pede o seu barco emprestado. E Jesus começa a pregar para aquela multidão. E quando Jesus acaba de pregar para aquela multidão, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, volta-te para o mar alto. E Pedro obedece. E quando chega no centro do mar, Jesus dá uma ordem para Pedro: Pedro, lança a rede. E Pedro agora vai fazer um discurso da madrugada que ele viveu. Pedro vai dizer: mestre, trabalhando a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Observe, Pedro não vai lançar a rede pelo conhecimento que ele tem. Pedro agora não vai lançar a rede porque ele entende que ele é profissional. Pedro agora não vai lançar a rede porque ele entende que ele tem a melhor ferramenta para trabalhar. Pedro agora vai lançar a rede pela palavra de Jesus. Até porque mesmo Pedro ele está frustrado. Pedro havia trabalhado a noite inteira. E a melhor hora que Pedro tinha para pescar, já tinha ido-se embora. É interessante que você observe que Jesus encontra Pedro lavando a rede. E quando Pedro desembarca do barco e começa a lavar a rede, é Pedro dizendo: por hoje chega. Por hoje não tem como mais a gente pescar. Mas Pedro lava a rede, porque ele está deixando tudo preparado para retornar na próxima madrugada. Mas sabe o que eu quero te dizer nesta live? Que no meio daqueles que estava torcendo pelo sucesso de Pedro, tinha também alguém torcendo pelo fracasso de Pedro. No meio daqueles que estavam torcendo pela vitória de Pedro, também tinha alguém torcendo pela derrota de Pedro. Sabe por quê? Talvez alguém pensou que Pedro ia parar por causa de uma madrugada de frustração. Mas sabe o que eu quero te dizer? O que este alguém não sabia, que uma madrugada de frustração não define quem Pedro é. Sabe por quê? Quando Pedro lava a rede, é Pedro dizendo: essa madrugada não foi como eu planejei, essa madrugada não foi como eu queria, mas eu não posso parar, eu tenho que lavar a rede. Eu tenho que lavar a rede porque eu tenho que retornar na próxima madrugada. Enquanto Pedro estava lavando a rede, chega o Senhor Jesus. E Jesus chega com uma palavra de incentivo, uma palavra de força, uma palavra de autoridade, que pede para Pedro lançar a rede. E Pedro lança a rede. Quando Pedro lança a rede, o texto vai dizer que Pedro puxa a rede. Quando Pedro começa a puxar a rede começou a rasgar. Oh glória, você não entendeu o que Pedro passou uma noite inteira buscando e não conseguiu. O Jesus de Nazaré
chegou com a solução dos problemas de Pedro. Pedro estava triste, Pedro estava angustiado, Pedro estava abatido, mas quando Jesus chegou com multiplicação, Jesus chegou com alegria, Jesus chegou com abundância. E sabe o que eu quero te dizer? Ei, não me importa a dor, não me importa a madrugada. Talvez você passou um ano de 2025, um ano de derrota, um ano de tristeza, um ano de humilhação, mas Deus manda te dizer: tá acabando a angústia, oh glória, tá acabando a tristeza, tá acabando a humilhação. Sabe por quê? Jesus, ele acaba de entrar no teu barco, e quando Jesus chega, o ambiente muda, o cenário muda. Sabe por quê? Aonde Jesus chega, algo tem que acontecer. Jesus chegou, e a ordem que ele manda te dar é: lança a tua rede. Sabe o que Jesus está dizendo? No lugar da tua vergonha, no lugar da tua angústia, eu tô chegando com renovo, eu tô chegando com renovo. Oh glória, tu não entendeu, mas deixa eu melhorar. Quem tá dizendo é o Senhor dos exércitos. Ele tá dizendo: filho, tu passou uma madrugada de frustração, mas eu estava contigo. Tu não viu, mas foi eu que permiti. Sabe por que eu permiti? Que Pedro não pescasse, que Pedro não pegasse peixe. Foi para que Pedro tivesse um encontro comigo. Ei, Pedro agora vai viver um extraordinário da parte de Deus. Pedro vai viver um momento que ele nunca havia vivido. Oh glória! Pedro está presenciando algo que ele nunca tinha visto na sua vida. E sabe que Jesus disse para Pedro: Pedro, o barco está cheio, a pescaria foi de sucesso, nós precisamos retornar à beira da praia. Tudo que você queria já está no teu barco. A pescaria foi tão de sucesso tamanho, que o texto vai dizer que Pedro pediu ajuda aos seus companheiros. E ambos os barcos encheram a ponto de afundar. É Jesus dizendo: Pedro, se eu permitir que tu coloque mais um peixe, o barco afunda. Mas para o teu barco não afundar, até aqui tá bom, Pedrão. Pedro obedece, retorna para a beira da praia. E chegando na beira da praia, sabe o que Jesus disse para Pedro? Pedro, hoje tu deixará de ser pescador de peixe, e eu te tornarei pescador de alma. E aqui agora eu chego aonde eu queria chegar. Sabe por quê? Na maioria das vezes, o nosso sonho não serão realizados. Você já se perguntou por que o teu sonho não foi realizado ainda?
Você já se perguntou que tudo que você faz, o porquê que tudo que você faz dá errado? Ei, aqui está a resposta para a pescaria de Pedro. O porquê que Pedro vira uma madrugada no mar da Galileia e nada apanhou. Sabe por quê? Foi o próprio Jesus que permitiu. Porque se Pedro tivesse uma pescaria de sucesso, jamais Pedro ia emprestar o seu barco para Jesus. Porque o barco de Pedro ia estar cheio. Nem ia ter como Jesus entrar no barco de Pedro com um barco cheio de peixe. Se Pedro tivesse com peixe, Pedro não ia dar ouvido a Jesus, porque ele ia estar ocupado com a vendagem do peixe. Mas para Jesus ter um encontro com Pedro, Jesus permite a frustração na vida de Pedro. Jesus permite a escassez na vida de Pedro. Sabe o que eu quero te dizer? Tem momento que Jesus vai deixar as coisas apertar. Mas isso não é para te matar. Isso não é para te humilhar. É para que Ele possa ter um encontro contigo. É por isso que as coisas não estão dando certo. É Jesus querendo ter um encontro contigo. Jesus, Ele não quer te perder. Jesus, Ele quer te tornar um pescador de alma. Se Jesus permite que aquela madrugada de Pedro fosse uma madrugada de sucesso, não tinha como Jesus mostrar para Pedro o que Ele tinha para ele, arabagaia. É por isso que tem momento que as coisas apertam na nossa vida. É Jesus querendo ter um encontro comigo e com você. Eu não sei como é que você se encontra neste momento. Talvez você esteja numa emergência. Talvez você esteja dentro de um quarto angustiado, triste, abatido. Talvez você esteja desempregado. Talvez você esteja em um relacionamento frustrado. Mas sabe o que eu quero te dizer? Há um começo na tua vida. Está vindo uma nova história. Assim como Pedro viveu o extraordinário da parte de Jesus. Ele manda eu declarar que aonde tudo deu errado, o arabagaia soderraço, Ele está te levando do ambiente no cenário. Aonde deu errado, aonde te humilharam, aonde tu ficou abatido, para Ele te mostrar que tudo que deu errado na tua vida foi para Ele ter um encontro contigo. Ei, já estou caminhando para o final, mas eu preciso te dizer que nem sempre, que nem tudo que acontece de ruim na nossa vida é o inimigo que está colocando. Não é o inimigo que está permitindo. Mas na maioria das vezes, Deus, Ele permite. Mas sabe para quê? Para Ele me tornar, para Ele tornar você um grande homem e uma grande mulher.
Estava eu na outrola. Deus sempre levantava alguém para dizer para mim: tu és pregador da palavra de Deus. Mas quando Deus levantava alguém para me dizer que eu seria pregador da palavra, eu estava totalmente na mão contrária da realidade do que estava sendo falado ao meu coração. Eu olhava para a palavra e dizia: não tem como, oh glória. Mas Deus, Ele não erra na escolha. E Deus está me dizendo neste momento que vai entrar 3 pessoas nesse vídeo e que vai estar dentro de um quarto, e é contigo que Deus está falando. Deus está dizendo para ti: eu não errei na escolha da Baiaçô de Ras. Ei, tu és pregador. Eu dizia: não tem como. Como é que o Senhor vai escolher um cheirador de cocaína, um desonesto, um homem que não quer nada com a vida, para pregar a tua palavra? Mas quem te disse que Deus, Ele depende da tua opinião para Ele fazer escolha? Deus, Ele escolhe quem Ele quer. E a palavra dele diz que Deus escolhe as coisas loucas para confundir quem é sábio. Aqui está a resposta para o que eu falava. Eu dizia: não tem como, nem ler a Bíblia eu sei. Era tantas pessoas que Deus levantava para dizer que eu era pregador, que chegou o momento de eu tentar ler a Bíblia para ver se era isso mesmo. Mas quanto mais eu tentava ler a Bíblia, mais a Bíblia ficava complicada de ser entendida. Sabe por quê? Eu estava querendo ler ela sem propósito, sem compromisso. E Deus não está à procura de alguém que não quer compromisso com Ele. Ele te escolhe. Mas Deus, Ele te deu direito de escolha. Ele me escolheu, mas também me deu direito de escolha. Eu era viciado em cocaína, era viciado em baile funk. Vivi quase 5 anos dentro de São Paulo, baile de rua. Ia para as lojas de biqueira, enchia o bolso de cocaína, descia para os baile funk, virava 2, 3 dias cheirando cocaína, bebendo cachaça. Mas Deus, Ele não esqueceu de mim. Mesmo eu no meio da droga, no meio da prostituição, no meio da mentira, no meio da desonestidade, Deus levantou alguém para ir até lá me buscar, a bagaia. Deus levantou uma mulher, eu lembro como hoje, baixinha, vestido longo até os pés. Eu estava no baile funk em São Paulo, isso por volta de 4 horas da manhã. Eu avisto essa mulher vindo na minha direção. E quando eu avistei ela vindo na minha direção, eu disse para os colegas: é cristão, é crente, ela vai me dizer alguma coisa. Eu vou sair daqui, eu vou me esconder. Eu saí da reta dela, tentei me esconder atrás de uma árvore, mas o que eu não sabia é que de Deus ninguém se esconde. Talvez você está correndo do teu chamado, talvez você está se escondendo de Deus, mas sabe o que eu quero te dizer? Não se esconda, porque Deus, Ele manda no céu, manda na terra e também manda no inferno. Se Deus, Ele te escolheu, aonde tu for, Ele vai atrás de tu. Ei, tentei me esconder. A mulher entregou os panfletos para uns colegas que estavam comigo. Entregando os panfletos para os colegas que estavam comigo. Ela veio na minha direção, eu atrás de uma árvore. Ela me entregou o panfleto e disse: Jesus, Ele te ama. E Ele tem uma obra para se cumprir na tua vida. Novamente eu lembrei de todas as pessoas que Deus havia levantado para dizer que eu era pregador. Eu falei: meu Deus,
Como é que o Senhor vem num lugar como esse? O Senhor não esquece de mim. O Senhor não desiste. Eu não quero esse chamado. Aí ela disse assim: olha, Ele manda te dizer que Ele te escolheu, mas que Ele está te dando corda. Mas essa corda tem um limite. Ô glória! Essa corda tem um limite. Quando ela falou essa palavra, eu estava trabalhando, eu estava com a minha esposa, mas de repente a corda começa a encurtar, a corda vai chegando no final. Eu sem entender o que ela havia falado da corda, mas quando a corda chega no final, eu caí no fundo do poço. Sabe o que o poço quer me dizer? Sabe o que o poço quer te dizer? Ei, foi um momento que eu perdi a amizade, foi um momento que eu perdi emprego, foi um momento que a minha família estava separada de mim. Aí Deus falou no meu coração: e aí, rapaz, lembra do que eu te falei? Tu é pregador da minha palavra, o chamado tá de pé. E aí, tu vai escolher ficar aí ou tu vai escolher pregar minha palavra? Ei, eu continuei agindo conforme o meu querer, agindo conforme os meus pensamentos, mas nada dava certo, tudo dava errado, as coisas só pioravam, as coisas só se transformavam em derrota, em destruição. Aí novamente, eu dentro de um quarto, separado da minha esposa, Deus, Ele me incomodou a madrugada inteira. Tu orar, se tu não orar, tu não vai dormir, se tu não orar, não vai dormir. Eu dobrei o joelho, comecei a orar. Depois de que eu orei, Ele disse: levanta, ouve um louvor. Quando eu escutei o louvor dizia: tu é do altar, tu é do altar, tu é do altar. Deus está dizendo para alguém através desse vídeo que tu é do altar, que tu é do altar. Ele não se importa aonde você está, Ele não se importa a posição que você se encontra. Sabe o que Deus se importa? É do propósito, é do chamado que Ele tem contigo. Ei, o mesmo chamado que Ele me fez, Ele também está te fazendo. Ele também fez para Pedro. E Pedro, sabe o que Pedro fez? Pedro largou tudo e seguiu Jesus. Tu não entendeu? Comigo não foi diferente. Ei, eu dobrei o joelho, eu falei: Deus, eu não aguento mais, não sei o que fazer com a minha vida. Ei, não sei para onde ir. Deus gritou no meu coração e disse: eu tenho uma direção, eu sei o que fazer com ela. Entrega a tua vida para mim, eu sei o que fazer com ela. Eu falei: Jesus, então toma a minha vida. A partir de hoje é de Jesus de Nazaré. Foi aonde eu deixei cocaína, foi aonde eu deixei prostituição, foi aonde eu deixei a mentira, foi aonde eu passei ser um homem de uma mulher só. Aí Deus disse: agora, rapaz, vai ter que casar com ela, vai ter que casar com ela. Sabe que Deus está mandando te dizer? Quer ser homem de verdade? Assume o teu compromisso, assume a tua responsabilidade. Não foge da promessa, não foge da promessa. Sabe por quê? A corda tá chegando. Oh glória, ao limite. A corda tá chegando ao limite. Deus não quer te machucar, Deus não quer te perder. Aonde tu for, Ele vai. Aonde tu for, Ele vai. Sabe por quê? Escolhido não tem escolha. Escolhido não tem escolha. Olha eu aqui pregando, nem sabia ler a Bíblia, mas Deus disse: ó filho, quando tu estiver pregando, não vai ser você, mas o meu Espírito. Oh glória, oh glória, oh glória. O meu Espírito vai estar sobre ti. Aonde tu abrir a boca, vai ser o Espírito Santo. Oh glória, oh glória, oh glória. Deixa eu ver se tu pegou. É Deus dizendo: meu filho, eu quero te capacitar, eu quero te usar, eu quero te levar aos quatro cantos deste mundo, mas precisa dar um lugar, precisa dar
um lugar. Dá um lugar para Deus trabalhar, vaso. Dá um lugar para Deus te usar, vaso. Dá um lugar para tu ver como é que Deus usa. Ô glória, 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 ô glória. Ei, já encerrando. Escute isso aqui. Deixei droga, balada, prostituição, mentira, calúnia, falso testemunho, maus amizades. Passei a ser homem de uma mulher só. Sabe para quê? Para pregar a palavra de Deus. E para pregar a palavra de Deus, do que é que você precisa? Ter um coração reto, puro e disponível ao Senhor. Evangelho não é viver mais de rosa. Eu não estou aqui pregando chave de carro. Eu não estou aqui pregando chave de casa. Não estou aqui pregando mar de rosa. Mas eu estou aqui pregando que o mesmo Jesus que fez Pedro viver o sobrenatural, a abundância, disse para Pedro: Pedro, larga tudo e me segue. Sabe o que Jesus está querendo te dizer? Ei, evangelho é negar a si mesmo para me seguir. Tome a sua própria cruz e carregue. Sabe qual é a cruz que Jesus está mandando você carregar? É a sua responsabilidade com o seu chamado. O meu chamado é pregar a palavra. Talvez o teu chamado é louvar. Talvez o teu chamado é evangelizar, é fazer missão. Mas tu corre tanto. Ei, é difícil mesmo. Mas é difícil, é no meio da dificuldade, é no meio do deserto que Deus capacita homens e mulheres. Você pensa que foi fácil eu estar aqui pregando para você? Não foi. Mas eu estou. Sabe por que eu estou aqui? Não é minha força, não é as minhas habilidades, não é o que eu quero, não é o que eu acho, mas sim aquele que me fortalece, aquele que me dá sabedoria, aquele que me dá discernimento, aquele que me dá direção, que me trouxe até aqui para pregar para você, para dizer para você que aquilo que para você não tem jeito, a da bagaia soderraço, ele é especialista. Oh glória, em resolver. Talvez para você olha para a sua realidade: pregador, a minha vida não tem jeito, eu estou numa situação que só Jesus sabe. Mas sabe o que eu quero te dizer? Não importa a tua situação, não importa a tua circunstância. Sabe o que eu quero te dizer? Entrega a tua vida para Jesus. Vai como Pedro fez, larga tudo e segue ele. Sabe por quê? Se você largar tudo, pode ter certeza que as demais coisas serão acrescentadas. Sabe por quê? Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino do céu e a justiça de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. É Jesus dizendo para mim e para você: eu sei do que você precisa, eu conheço a tua dificuldade, eu conheço a tua necessidade, mas não tem como eu operar, não tem como eu agir na tua necessidade, no que você precisa, se você não der o lugar para eu operar e agir. Deus, ele quer agir, Deus, ele quer operar, mas se você não der lugar, meu amigo, não tem como. Dá o lugar, deixa Deus trabalhar, para tu ver como Deus, ele é fiel comigo e com você. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você que neste momento se encontra, meu Deus, oh glória, no momento de dificuldade, no momento de angústia. Talvez você esteja como um Pedro, abatido, de cabeça baixa, triste. Talvez você pensou em desistir, talvez você pensou de tentar contra a sua própria vida. Mas eu quero te dizer, por meio deste vídeo, por meio desta live, que Deus, ele
está no controle da tua situação. Jesus, ele acaba de entrar no teu barco, mas Jesus, ele entra no teu barco para mudar o teu cenário. Oh glória, Jesus, ele quer caminhar contigo, Jesus quer caminhar do teu lado, mas eu quero te dizer, oh glória, é necessário você tomar uma atitude, é necessário você tomar uma decisão. Lembra do meu testemunho? Foi necessário eu ter que tomar uma decisão, foi necessário eu ter que tomar uma atitude para viver o que eu estou vivendo hoje. Com você não é diferente. Ei, vida com Deus não é de qualquer jeito, é dolorido, oh glória, é difícil, mas vale a pena. Eu não vou ser hipócrita para dizer para você que evangelho é viver mar de rosa, é viver em hotel 5 estrelas, é viver em resort. Não, evangelho vai ter momento que Jesus vai permitir, que Deus vai permitir o deserto, que Deus vai permitir a calúnia, que Deus vai permitir a zombaria, que Deus vai permitir a humilhação, oh glória, mas saiba que humilhação, que deserto não é para te matar. Jesus viveu 40 dias, 40 noites no deserto. Eu quero te dizer que o deserto é a faculdade que Deus capacita homens e mulheres, homens e mulheres. Você não entendeu, você não entendeu, eu vou falar de novo. Deserto é faculdade que Deus usa para capacitar homens e mulheres, homens e mulheres, homens e mulheres. Se você quer chegar aonde você quer chegar, se você quer viver o propósito de Deus, saiba que vai ter que passar da bagaia soderras. Na faculdade que Jesus passou, foi na faculdade do deserto, chamada deserto, que Jesus viveu 40 dias e 40 noites. Mas passando por essa faculdade, Jesus foi eleito, Jesus foi aprovado, o Filho de Deus, e venceu o inimigo. Foi no deserto que ele recebeu poder, ele recebeu virtude, ele recebeu cada vez mais discernimento para lutar e caminhar contra os inimigos. Sabe por que Jesus fez com que Pedro tivesse uma pescaria de sucesso? Porque Jesus havia acabado de passar na faculdade que se chama deserto. Então eu quero te dizer que esse deserto que você está vivendo, esse deserto que você está enfrentando, está encerrando hoje. Você está sendo aprovado por Deus, e Deus acaba de abrir o céu e bradar e clamar ao teu favor. Deus está dizendo: meu filho amado, em quem me comprazo. Traduzindo, é Deus dizendo: meu filho amado, em quem me alegro. Deus, ele se alegra do teu coração. Deus, ele conhece o teu coração e ele quer te ajudar. Ele quer pegar nas tuas mãos e enfrentar esse deserto contigo. Oh glória! Coloca as tuas mãos sobre a tua cabeça. Aonde tu está nesse momento, eu quero orar por ti. Ei, não importa a tua religião, não importa o nível da tua crença, eu quero te dizer que o Deus que eu sirvo, ele tem poder para te ajudar, ele tem poder para te restaurar, ele tem poder para te curar, ele tem poder para te libertar. Ei, você que se encontra nos vícios, no álcool, na prostituição, seja lá onde for, eu quero te dizer, Deus, ele não esqueceu de você. Deus, ele quer te dar uma nova chance, mas é preciso você confiar, é preciso você acreditar nessa palavra. E eu creio que o mesmo Deus que me transformou, o mesmo Deus que me tornou um homem de família, um pregador da palavra dele, ele vai te tornar um grande homem ou mulher
na obra dele. Amém? Feche os seus olhos, estende as tuas mãos sobre a cabeça. Eu oro pela tua vida, aonde você estiver neste momento, que esta oração te alcance, que esta oração te traga paz, que esta oração te traga renovo, que esta oração te traga sabedoria, discernimento, uma nova direção. Pai amado, Pai querido, aí está, meu Pai, um povo que acaba de assistir, meu Pai, essa live. Meu Deus, aí está um povo que acaba de assistir, meu Pai, um canal de bênção, meu Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento essa vida. Seja homem, seja mulher, meu Deus, seja criança, seja jovem, adolescente, meu Deus, seja idosos, meu Pai, seja um enfermo, meu Deus, aonde quer que ele esteja neste momento, eu peço, Pai, estende as tuas mãos sobre essa vida. Deus, assim como o Senhor teve misericórdia de mim, eu te peço, tem misericórdia dessa vida. Pai, resgata essa vida, liberta essa vida, salva essa alma, cura, meu Pai, os enfermos. Meu Deus, derrama a tua paz, derrama, meu Pai, o teu amor, derrama a tua misericórdia, e escreve o nome dele no livro da vida e sela com o sangue do Cordeiro. Reveste ele com a tua armadura, coloca na cabeça dele o capacete da salvação, meu Pai. Oh Deus amado, Deus querido, calça os pés dele com teu sapato, coloca a brasa viva de fogo nas mãos dele. Deus, guia os passos do teu filho e da tua filha, oh Pai. Oh Deus amado, Deus querido, guia os desejos do coração, guia os pensamentos, meu Deus, e livre e guarda, meu Pai, o teu filho, os jovens, as crianças, adolescentes, idosos, da bala perdida, da enfermidade, da angústia, da tristeza, da calúnia, da depressão, do infarto, oh Pai amado, Pai querido, do AVC. Meu Deus, eu te peço, visita os hospitais nesse momento, visita os UTI, visita, meu Deus, as maternidades, visita as emergências, oh Espírito Santo, visita também, Senhor, os presídios. Deus, aonde estiver alma, aonde estiver um sobrevivente, eu te peço, envia anjo, oh Pai, que opere ao favor do teu filho, Senhor. Pai amado, Pai querido, assim como o Senhor me libertou, assim como o Senhor restaurou a minha família, restaurou meu relacionamento, eu declaro em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus, que as famílias serão restauradas, que os relacionamentos serão restaurados. Oh glória, que assim como eu casei, você vai casar, assim como eu estou pregando, você vai pregar, assim como Deus mudou a minha história, assim como Deus mudou a minha vida, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai te tirar desse cativeiro, Deus vai te tirar dessa humilhação, desse deserto, em nome do Senhor Jesus. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Meu Deus, é forte essa palavra. Deus continue abençoando, usando o diácono Alex. Meu Deus do céu, que palavra profunda. Eu peguei a minha parte, você pegou a sua, porque é assim que Deus faz. Ele fala comigo, fala com você. A palavra dele tem endereço, tem direção. E glórias a Deus, né? Glórias a Deus por este momento. E a gente continua essa live, né? Que tá cheia da unção de Deus. A gente continua com louvor, com adoração. E eu quero mais uma vez chamar aquele Limone aqui. A Aninha também vem. Vem aquele Limone louvar e adorar. Gente, depois eu vou fazer uma live só com a Aninha louvando, viu? Né? Essa voz linda aí. A esposa do diácono Alex. E que a Limone hoje, ela está encarregada, né, neste momento de
nos aproximar ainda mais de Deus. Vamos louvar, vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Onde você estiver na sua casa, coloque a mão no seu coração e adore a Deus comigo nessa noite. E eu quero aproveitar, não é? Enquanto está preparando ali o playback, aproveitar e pedir a você que compartilhe essa live, não é? Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando, deixando seu recadinho. Mais uma vez hoje eu não tenho acesso aos recados, mas eu glorifico a Deus por sua vida. Amém? Vamos adorar o Senhor. Sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejos de me adorar. Foi pensando então que decidi a te me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verás livramento. Sou eu, seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida. Sou o Deus da sua história. Ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não lhe honrar. Mas e vi desejos de me adorar. Foi pensando então que decidi a te me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verás livramento. Sou eu, seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida. Sou o Deus da sua história. Ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não lhe honrar. Seja lá para o que for, 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verás livramento. Sou eu, seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou Deus da sua vida. Eu sou Deus da sua história. Ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não lhe honrar. Oh, filho, contigo eu estou.
superou. Deus não te fez de aço, não leve em seus ombros além do que Ele te falou. O mundo é natural, a carne é real, é a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você largar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, a renúncia é um braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia vai saber que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Ele conhecia a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário não deixou para o mundo, aleluia, para o mundo seu valor. Pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida, pois um dia calculou. Ele conhecia a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário não deixou para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é um braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. A cruz é a responsabilidade do fiel, é o domínio santo. Diga-se pra Deus, não negue a sua cruz, aleluia, Jesus. Não pense em desistir, não pense em parar, não negue a sua cruz, aleluia. Ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Ele conhecia a força e a fraqueza de um pecador. Com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é um braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são um mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. Deus tem recompensa
recompensa para você, Kelimone, para você também, Diácono Alex, para você, Aninha. Vem para cá, vamos encerrar essa live agradecendo a Deus, porque a sua bondade, a sua benignidade dura para sempre, se renova todas as manhãs, as misericórdias do Senhor. Estamos muito felizes e gratos a Deus por este momento tão especial, que é o momento em que estamos falando do amor de Deus, né? Cada sábado representa algo muito especial. Pode chegar para cá. E eu louvo a Deus, né, por cada pessoa que vem até aqui, né, no cantinho dessa sala, falar do amor de Deus, né? Muitas pessoas vêm de longe, né, deixam a sua casa, seu conforto para vir até aqui, como a Kelimone veio de tão longe, né, muitos quilômetros para chegar até aqui, falar do amor de Deus. Também esse casal abençoado, né, com seus filhos que hoje vieram aqui. Cadê as crianças? Cadê? Chama aí para a gente encerrar a live com essas crianças, essa família, né, que hoje participa da live. Eu quero, de todo o coração, desejar que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, seus projetos. Não abra mão daquilo que Deus já conquistou para você. Não despreze aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, porque é para mim, é para você, é cura, é libertação, é bênção. Então, não despreze aquilo que Jesus já conquistou para a sua vida. Apenas tome posse de tudo que Jesus conquistou e se posicione para que você possa, de fato, viver o melhor dessa terra. Amém. Que Deus abençoe vocês. Olha que crianças lindas. Aleph, Aleph, dá uma olhadinha aqui, dá para ver as crianças, tá bom? Porque eu sempre fico feliz quando vem uma família falar do amor de Deus, né? Nós somos gratos a Jesus, né? Por cada oportunidade que Ele nos dá de falar do seu amor, de dar o nosso testemunho, como o diácono Alex falou aqui, deu um testemunho tão forte, né, de libertação que Deus fez na vida dele, de promessas que já estão sendo cumpridas, e não é diferente na minha vida e na sua vida, na vida de Kelimone, de Aninha. Olha, eu desejo de todo o coração que você possa, a partir de hoje, a partir dessa live, viver o novo de Deus, viver o novo de Deus. Se posicione, tome posse, levante a sua cabeça, chega de andar com a cabeça baixa, murmurando, chega de andar desprezando o que Jesus já fez na sua vida. Se posicione, tome posse, porque você é mais que vencedor, assim diz a palavra de Deus. Eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigada mesmo, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa, fique à vontade. Eu quero aproveitar e agradecer ao pastor Gerson, não é? Pastor Gerson, da Igreja Monte de Cristo também, ao nosso querido pastor Laurindo, não é? Já desejando saúde para ele, e que toda a igreja, todo esse ministério, né, seja abençoado cada vez mais. Eu quero agradecer mesmo de todo o coração. Muito obrigada também ao pastor Romilson, né, o nosso querido pastor Rodolfo Romilson, que nos possibilitou de trazer esse casal aqui hoje, né? Muito obrigada, viu? A todo o ministério aí em Conceição do Almeida. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E está na hora, não é, pastor Romilson, de retornar aqui à live. Já tem alguns anos que ele e Caetano participaram, né? E eu quero deixar aquele abraço carinhoso para todos vocês aí no Andu, em Conceição do Almeida. Amém? Amém. Ô, glória. Eu queria também estar aproveitando a fala da pastora, né? Queria deixar a paz do Senhor, do nosso pastor Gerson, né?
Quero mais uma vez agradecer ao pastor Romils, tá? Que foi canal de bênção para que a gente pudesse estar aqui também. Quero agradecer também diante da pastora por ela ter feito esse convite a gente para poder estar aqui pregando e ministrando a palavra do Senhor, né? E quero também fazer um pedido a você que está aí do outro lado, você que assistiu essa live, você que Deus falou com você. Eu quero te fazer um pedido, que você abençoe essa obra da maneira que Deus tocar no seu coração. Sentado eu ali, estava ali meditando, né? Da forma que Deus acabou de me usar, da forma que Deus falou comigo, né? E Deus, ele mostrava a senhora pastora com um programa. Deus, ele mandou te dizer que ele vai te dar um programa. E vinha na minha palavra, por que programa? E ele dizia, fala para ela que ela será apresentadora do meu povo. Então, eu quero pedir para vocês que Deus, ele cumprirá o que ele promete, mas Deus usa o povo dele para abençoar o povo dele. Você abençoa e você será abençoado. E o que é que nós te pedimos? Que você compartilhe, que você deixe um amei, que você deixe um comentário, porque compartilhando, comentando, né, que essa live vai alcançar mais vida, vai alcançar mais pessoas. E com isso, né, ela vai chegando cada vez mais nas promessas do Senhor. Então, não tenha dúvida, pastora, do que Deus está preparando contigo. Talvez você não olha, talvez você olha para a condição, talvez você olha para a sua realidade, mas o que Deus manda te dizer que quando ele deu sonho para José, nem idade, nem condição, nem estrutura ele tinha. Mas tudo que aconteceu na vida de José foi para aproximar José do sonho que ele tinha dado para José. O sonho esse onde a qual Deus deu a José o cargo de governador. E se você for estudar a história de José, você vai ver que no tempo não existia este cargo. Ou seja, Deus criou um cargo que nem existia para honrar José. E contigo não é diferente, porque Deus, ele vê uma sinceridade, um carinho que você tem com essa obra. E para que o nome dele venha a ser glorificado, ele não vai deixar você somente em um lugar. Assim como você está fazendo o povo dele ser conhecido, ele também fará você ser conhecida para as nações. Não somente para o Brasil, mas eu vejo a senhora sendo conhecida por nações. Pessoas vão te procurar pedindo oportunidade. Hoje eu não ando contigo, mas Deus me mostra uma grande necessidade da tua parte sobre essa obra. Essa obra para estar de pé não está sendo fácil, não foi fácil e não vai ser fácil, mas Deus manda te dizer que não temas, porque Ele está no teu barco, Ele faz parte dessa obra, e aonde Deus está, pode até parecer que vai dar errado, que está dando errado, mas é para dar certo, e já deu certo. Então, para encerrar, você não esqueça, compartilhe essa live, passa para um amigo, deixa o seu comentário, o que é que você achou do vídeo? Nossa, a pregação falou comigo, parece que você estava na minha realidade, parece que você viveu o que eu estou vivendo. Deixa aí o seu comentário, dá um glória a Deus, que Deus te abençoe. O que você colocar será para honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Um abraço em Cristo Jesus a todos. Amém. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
Eu quero mais de ti, Senhor, mais e mais de ti. E eu quero que você também queira mais de Deus, que você busque mais a Deus, que todos nós venhamos a cada dia mais adorar esse Deus maravilhoso, buscar tempo fora de tempo, pregar tempo fora de tempo, que a gente possa viver esses últimos dias, né, aqui na terra, porque tudo está sinalizando a volta do nosso Senhor, não é? E muitos estão indo antes da volta do Senhor Jesus. E para onde você vai? Para onde você vai? Para onde você está conduzindo a sua alma? Pensa nisso. Se você não tem uma aliança com o Senhor Jesus, que você aceite Ele agora. Que você faça da sua vida, eu sinto a presença dele aqui, que você faça da sua vida um altar para adorar esse Deus, que outras pessoas possam olhar para você e ver Jesus na tua vida. Porque nós temos uma missão aqui na terra, ninguém é melhor do que ninguém, Deus não ama ninguém mais do que o outro, não, todos somos iguais perante o Senhor. Mas atitude, vontade, sabe, posicionamento é tudo que o Senhor espera de nós. Porque se Deus não usar a mim, a Kelimone, a Aninha, ao diácono Alex, se não usar você, com quem ele vai contar aqui na terra? Será que é preciso Jesus vir pessoalmente? Ele já veio. Mas esse momento, ele espera que eu e você faça algo para resgatar essas vidas que estão perecendo e sendo conduzidas para um caminho que não foi o que Deus escolheu, que não foi o que Deus preparou. Ele disse que ia preparar lugar para nós, que tivéssemos bom ânimo. E espero de todo o coração que você entenda a mensagem que estamos pronunciando aqui nessa noite, que você entenda qual é o sentido real desse trabalho, dessa live, que, como muitos dizem, é para aparecer, se aparecer. Não. Quem tem que aparecer aqui é Jesus, e Ele aparece. Se você não sentiu, se você não ouviu a voz do Senhor, então algo errado está acontecendo na sua vida. Busque o Senhor, abra o seu coração, porque Ele já está batendo a porta há muito tempo. Amém? Que Deus te abençoe. Olha, essa é a live de número 301. Na próxima semana estaremos juntos novamente para falar do amor de Deus, se Ele permitir. Amém? Estaremos aqui com muita alegria, com o coração cheio do amor de Deus para te dar. Fica com Deus, até o próximo encontro. Obrigada, Aninha, obrigada, Diácono Alex, obrigada, Kelimone, mais uma vez. Que Deus te abençoe. Estamos chegando ao final de mais uma edição da live Falando do Amor de Deus. Até o nosso próximo encontro, no próximo sábado, quando estaremos mais uma vez propagando o Evangelho, propagando o amor de Deus. Compartilhem, inscrevam-se em nossos canais e sejam abençoador, falando do amor de Deus.